Existe um ritual diário acontecendo bem no coração de São Paulo. Invisível para a maioria, mas gigantesco em sua escala. É uma operação tão massiva que, se parasse por um único dia, a maior metrópole da América Latina sentiria o impacto de uma forma que poucos podem imaginar. Milhares de pessoas cruzam as pontes que cortam as marginais todos os dias, olham para a água e não fazem ideia da engrenagem colossal que se move logo abaixo de seus olhos. Estamos falando de algo que acontece continuamente no Rio Pinheiros. E o que é removido de lá todos os dias é um volume absurdo que desafia a compreensão humana. 100 toneladas de lixo. 100 toneladas. Pense nisso por um momento. É o equivalente ao peso de mais de 16 elefantes adultos sendo deixados de dentro de um rio que corta uma das maiores cidades do mundo. Todos os dias. Essa é a quantidade exata de sujeira que São Paulo engole e depois tenta expelir desesperadamente de um de seus afluentes mais emblemáticos. Mas a pergunta que quase ninguém faz é: para onde vai tudo isso? E como essa operação gigantesca consegue manter essa rotina frenética sem que a cidade pareça sequer notar o que está acontecendo nos bastidores? Para entender o tamanho desse desafio, é preciso compreender o que o Rio Pinheiros representa. Considerado o principal afluente do Rio Tietê, o Canal do Pinheiros se estende por cerca de 25 quilômetros ao longo da capital paulista. Ele não é apenas um corpo limpo, é uma cicatriz urbana que carrega os problemas históricos de um processo de urbanização totalmente desenfreado, que ocorreu ao longo do século XX. Idealmente, toda a água que deságua nesse canal deveria passar por um tratamento rigoroso antes de atingir o leito. No entanto, a realidade das últimas décadas foi cruel. Irrigações irregulares e um esgoto clandestino sufocam o rio dia após dia, transformando o que deveria ser um cartão postal em um escoadouro de detritos urbanos. O que o governo de São Paulo, através da SP Águas e da CEMIL, que é a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, está fazendo agora é dobrar a aposta nesse esforço contínuo. Eles anunciaram recentemente um plano detalhado para expandir essa guerra contra os resíduos, prometendo um aumento de 20% na coleta do lixo flutuante. Para que essa meta seja atingida, a frota de trabalho está sendo ampliada significativamente. Se antes a operação contava com 8 embarcações atuando diariamente ao longo do canal, agora esse número saltará para 11. A nova estrutura será composta por 5 conjuntos robustos, formados por uma embarcação e uma retroescavadeira embarcada, que são as verdadeiras fortalezas flutuantes desse projeto, além de 6 barcos menores, que dão suporte e agilidade à locomoção. Ver essas máquinas em ação é uma experiência impressionante. As retroescavadeiras parecem monstros mecânicos que arrancam pedaços da sujeira com garras de metal pesadas, trabalhando incessantemente nas barreiras flutuantes para conter o avanço dos detritos. É como observar uma engrenagem imensa, funcionando de forma silenciosa e coordenada, tentando conter uma enchente de detritos que nunca, jamais para de chegar. Manter essa estrutura flutuante navegando e escavando o leito do rio não é apenas um desafio de engenharia, mas também um abismo financeiro. Toda essa logística monumental custa uma verdadeira fortuna para os cofres públicos, cerca de 5 milhões de reais todos os meses. É o preço que se paga para tentar remediar o que a conscientização e a infraestrutura básica ainda não conseguiram prevenir. A natureza desse lixo é tão variada quanto assustadora. A assessoria da SP Águas detalha que os resíduos flutuantes são compostos, na sua grande maioria, por lixo doméstico descartado incorretamente. Vegetação aquática que cresce de forma desordenada devido à alta carga orgânica e materiais diversos que são transportados pela correnteza após as chuvas, como galhos, troncos e outros detritos de grande porte que flutuam na superfície. Mas o problema real vai muito além do que os olhos conseguem ver na superfície da água. Existe uma barreira invisível no fundo do canal. A dragagem realizada pelos barcos também precisa lidar com os sedimentos acumulados no leito profundo, como areia, silt e lodo denso, além de resíduos sólidos pesados que foram se depositando e afundando ao longo de décadas de negligência. Os barcos de sucção e escavação fazem um trabalho duplo. Eles realizam desde a escavação profunda desses sedimentos pesados até manobras extremas, onde uma embarcação menor precisa empurrar e guiar chatas de transporte que possuem até 3 vezes o seu próprio tamanho,
completamente carregadas de rejeitos. O canal de navegação precisa ser mantido limpo e desassoreado constantemente pelos serviços públicos, para garantir uma profundidade aproximada de 1,5 metro ao longo do eixo do leito, o que é o mínimo necessário para permitir que essas próprias embarcações de limpeza consigam circular sem encalhar no lixo que foram designadas para retirar. Mas o que acontece depois que essas 100 toneladas diárias são finalmente fisgadas das águas do Rio Pinheiros? Todo esse material, que vai desde o plástico que flutua na lâmina d'água até a lama contaminada retirada das profundezas, segue uma jornada rodoviária complexa em direção a um único destino final, o Aterro Sanitário Essences, localizado no município de Caieiras, na Grande São Paulo. O Essences é considerado o maior aterro sanitário de todo o Brasil, e é para lá que a sujeira do rio viaja para ser devidamente tratada e isolada do meio ambiente. É uma jornada logística complexa para um problema que parece simples na superfície, mas que esconde camadas e mais camadas de desafios operacionais e burocráticos. Apesar da magnitude dessa operação e dos milhões investidos mensalmente, o cenário divide opiniões e expõe feridas abertas na gestão ambiental da cidade. Para os especialistas da área, todo esse esforço monumental ainda é considerado tímido e muito abaixo do que seria ideal para salvar o rio de forma definitiva. Coordenadores de causas ambientais ligadas à Fundação SOS Mata Atlântica alertam com frequência que a qualidade da água do Rio Pinheiros tem se mantido em níveis péssimos há anos. O rio figura constantemente como um dos piores pontos de monitoramento nos relatórios técnicos que a Fundação lança anualmente para avaliar a saúde dos rios brasileiros. A avaliação técnica é clara. Retirar o lixo que já está dentro da água é como enxugar gelo se a fonte da poluição não for cortada na raiz. Especialistas apontam que o desafio é gigante e exige um esforço infinitamente maior e mais integrado. Não basta apenas colocar mais barcos na água ou gastar mais milhões em dragagem. É fundamental que ocorra uma ação conjunta e massiva entre a população, as empresas privadas, o governo do estado e principalmente a Sabesp, que é a concessionária responsável pelo saneamento básico. Quando a SP Águas é questionada sobre as ligações clandestinas de esgoto que sabotam diariamente a qualidade da água e anulam parte dos esforços de limpeza, a resposta oficial joga luz sobre a divisão de competências no setor público. O órgão explica que a melhoria definitiva da qualidade da água só acontecerá através de um conjunto de ações integradas entre diferentes instituições, onde cada uma precisa atuar estritamente dentro de suas obrigações legais. No caso específico de rastrear, fiscalizar e regularizar as milhares de ligações clandestinas de esgoto que despejam resíduos diretamente no Pinheiros, a responsabilidade integral recai sobre a Sabesp, a empresa que detém a concessão dos serviços de saneamento na região. A batalha pelo Rio Pinheiros tem um cronograma de longo prazo. O governo afirma que existem investimentos vultosos assegurados até o ano de 2029, totalmente voltados para a ampliação da rede de saneamento básico e para os programas de recuperação ambiental dos rios da capital. Contudo, para o cidadão paulistano que sonha em ver o rio integrado à vida urbana de forma comum, como acontece em grandes capitais europeias ou asiáticas, a realidade é um balde de água fria. Atualmente não existe qualquer previsão de uso comum ou balneabilidade para a população. O foco total e exclusivo do investimento, por enquanto, é manter o rio minimamente navegável para as próprias equipes de desassoreamento e mitigar o impacto visual e biológico da poluição desenfreada. O que parecia à primeira vista apenas uma rotina simples de limpeza urbana, revela-se, quando analisado de perto, como uma operação monumental e desesperada. É um esforço contínuo e hercúleo para manter as engrenagens da cidade de São Paulo funcionando, impedindo que o rio colapse totalmente sob o peso dos detritos gerados por seus próprios habitantes. Enquanto a real solução estrutural e cultural para o saneamento básico ainda parece um horizonte distante e de difícil alcance, as balsas continuam singrando as águas escuras do canal, retirando toneladas de plástico, pneus, móveis e lodo do fundo do leito. É a prova incontestável de que grandes problemas urbanos exigem soluções e investimentos ainda maiores,
e que São Paulo está disposta a pagar o preço financeiro e operacional para fazer o trabalho sujo diário, lutando incansavelmente contra uma maré invisível de detritos que teima em não parar de subir. E você, que acompanha a agitação diária da cidade? Já tinha parado para pensar na dimensão real dessa operação silenciosa que acontece nas margens da Marginal? Já imaginou o que seria de São Paulo se essas 11 embarcações parassem de pescar essas 100 toneladas de lixo por apenas uma semana? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, debata com a gente sobre o futuro dos nossos rios urbanos e compartilhe essa história com mais pessoas que utilizam as vias da cidade todos os dias, mas que ainda não sabem o que realmente acontece nos bastidores mais profundos da nossa metrópole.